Louvado seja o nome do Senhor. É um privilégio muito grande estar aqui, mais vezes compartilhar da palavra de Deus. E essa semana, quando o Senhor me colocou no coração essa palavra, que nós vamos compartilhar hoje, eu venho pedindo confirmação, eu venho pedindo direção do Senhor, porque sempre que o Senhor falar ao meu coração, eu peço confirmação. Que não seja o Isaías falando, mas que seja o Espírito Santo através da minha vida. Porque se não for assim, não adianta eu subir aqui e falar alguma coisa de mim mesmo. Não surtirá efeito. Não surtirá o efeito necessário para o qual o Senhor tem preparado, né, para transmitir a sua palavra. E o gostoso que essa semana eu pude estar falando com as pessoas a respeito disso que nós vamos compartilhar hoje. Alguém perguntou para mim: pastor, o senhor acredita mesmo que existe um Deus e que esse Deus é eterno? Falei, creio que ele existe e que ele é eterno. Porque a palavra de Deus nos mostra isso. A Bíblia nos declara isso, né? E eu queria compartilhar justamente sobre isso nessa noite. Abra sua Bíblia no Salmo 90. Mas antes eu quero louvar ao Senhor com um hino que me inspirou. Já há alguns meses eu venho com esse hino no meu coração. Como o pastor Moisés, se não é primeiro conosco que as coisas acontecem, nós não podemos ter experiências para compartilhar com outras pessoas, não é verdade? Esse louvor, a pessoa que ouvi a primeira vez cantando, ela já estava com o Senhor na glória. Ela já partiu com o Senhor há alguns anos atrás. Mas o testemunho ficou. E quando eu via essa irmã cantando este hino, eu glorificava o nome do Senhor. Porque eu sentia a presença de Deus através do testemunho dela. Se hoje o seu poder eterno além, eterno além, eterno além do céu. Aleluia. Glória a teu nome. Talvez hoje existam pessoas aqui ou nos ouvindo pelas redes sociais que por um momento da vida serviu ao Senhor, esteve firme e operante na seara do Senhor, mas que com as desilusões do tempo e as dificuldades da vida, deixaram, se afastaram, como disse o pastor Moisés, se tornaram inúteis, perderam a sua utilidade, porque desprezaram ou porque se afastaram dos caminhos ou da vontade do Senhor. Mesmo sendo pessoas idôneas, que continuam praticando coisas boas, se não estiver no centro da vontade de Deus, não adianta. Não adianta. A palavra de Deus no Salmo 90 diz o seguinte: Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce, floresce, e à tarde corta-se e seca.
Quem somos nós diante da grandeza e da eternidade do Senhor? Quem somos nós diante da grandeza, da majestade, da eternidade do Senhor? A palavra eterno significa perpétuo, sem começo e sem fim. Não tem limite. Não tem limite. Esse verso do Salmo 90, versículo 2, diz: antes de nascerem os montes, e de se ser criada a terra e o mundo, Deus já existia. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, quando eu falo que alguém deixa de servir ao Senhor, ou por fadiga, ou por alguma decepção, saiba que Deus continuará sendo Deus. Não vai mudar, não vai ter sombra de variação. Ele vai continuar sendo Deus. E se você tiver desejo no teu coração de se voltar para Ele, Ele vai estar lá para te receber, para te abraçar, para te acolher e para te restaurar. Então não existe nada que nós possamos fazer na nossa vida diária, ou nossa vida ministerial, que não esteja sob a potente a controle da mão do Senhor. Para nós seres humanos, que usamos o tempo para medir tudo, é muito difícil compreender a eternidade de Deus. É muito difícil. Você não vai conseguir entender essa eternidade. A palavra é eterno e tal, mas você não vai conseguir, na profundeza da essência, essa eternidade. Porque nós somos limitados. Nós vamos perecer um dia, o Senhor vai continuar existindo. Nós nascemos, crescemos, vivemos nossa vida e em algum momento nós vamos descansar. Mas o Senhor continuará existindo. Continuará presente. Continuará fazendo a sua vontade e a sua obra. Na Bíblia, no Gênesis capítulo 1, começa com uma frase: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa frase indica que no início do tempo que a palavra registra, Deus já existia, Deus já estava presente na criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a partir do tempo, Cronos, em que nós vivemos, na Bíblia, Deus já existia antes. Deus já estava presente em todas as situações. E essa duração se estende sem limite ao passado, e a duração sem limite, ou seja, o futuro, de tempos em tempos, de eternidade a eternidade. Deus foi e o será para sempre. Aleluia. Deus sempre foi e o será para sempre. Quando Moisés foi chamado pelo Senhor e enviado para falar com o povo e falar a Faraó, ele perguntou: quando chegar lá, neste lugar, e falar com esse povo, o que eu vou ter que dizer? Deus respondeu para ele: eu sou o que sou, me enviou. Eu sou o que sou, me enviou. Veja, irmãos, Deus não está preocupado em nos fazer entender todas as coisas. Não está preocupado em nos fazer entender todas as coisas. Porque se Ele quisesse, Ele abriria a nossa mente de uma tal forma que nós entenderíamos todas as coisas. Mas nós somos limitados, e louvado a Deus por isso. Por essa limitação. E mesmo sendo limitados, muitos rejeitam a grandeza e a eternidade de Deus. Rejeitam essa grandeza, essa eternidade. E durante o questionamento daquele irmão que perguntava, daquela pessoa que perguntou a mim: o senhor crê que Deus existe e que Ele é eterno? Eu falei: creio que Ele existe e Ele é eterno. Porque desde a criação até os dias de hoje, Ele tem operado maravilhas. Ele tem operado cura. Ele tem operado salvação. Ele tem operado alegria, paz, consolo. Ele tem sido Deus em todos os momentos. O Senhor fala a mim e a você nesse compartilhar. Não apenas sou o que sou no momento, mas continuarei a ser o que tenho sido e o que sempre serei. O Senhor diz para mim e para você nessa noite: não sou apenas o que sou, como Ele disse a Moisés: o Senhor me enviou no momento, mas continuarei a ser o que tenho sido e o que sempre serei.
O mesmo Deus de ontem é também hoje presente, e o seu poder eterno além dos céus. O mesmo Deus de ontem é o Deus que eu tenho hoje na minha vida. E é o Deus que eu terei durante o meu viver até o dia que Ele vem buscar. Ele continua sendo Deus. As próprias palavras de Deus sobre a sua eternidade falam conosco através das páginas das Sagradas Escrituras. Como eu disse, essa pessoa me perguntou e eu respondi, sim, Deus é eterno. E outra pergunta, e o senhor também crê que Jesus Cristo é Deus? Eu falei, sim, eu creio que Jesus Cristo é Deus. Mas como? Eu falei, olha, abre a tua palavra, a tua Bíblia. Você tem Bíblia? Tenho. Então vamos ler juntos. Lá em 1 João. Lá em João. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é o Deus encarnado. E nós, como sua igreja, podemos anunciar e confirmar essa divindade e eternidade às outras pessoas nos dias de hoje. Assim como o próprio Jesus, no seu dia, ao declarar, quando estava lá em João capítulo 8, versículo 58, ele disse àquele povo, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Só quem poderia usar essa palavra, eu sou, era Deus. Tanto é que os judeus se levantaram para apedrejar Jesus. Levítico 24:16 diz que todo aquele que se colocar na posição de Deus, no lugar de Deus e dizer que é Deus, deveria ser apedrejado. Para os judeus declara que ser Deus eterno era uma blasfêmia digna de morte. E sobre aquele povo. Lá em João ele fala, antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus naquele momento estava afirmando ser eterno assim como o Pai é eterno. Veja o que diz Levítico 24:16. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Veja, Jesus ao declarar aquilo, ele fala assim, olha, eu sou Deus, eu sou eterno. Mas as pessoas só podem ver isso, eu e você só podemos crer nisso pela fé. Antes dos registros dos tempos, Jesus e o Pai eram um em essência e compartilhavam igualmente o atributo da eternidade. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz assim, ele nos declara, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, desde a criação, desde a eternidade, a palavra diz, a palavra fala de Jesus e do Pai. Todos os homens veem e entendem esse aspecto da natureza divina, pelo testemunho dos vários aspectos da ordem que foi criada. O Sol, os corpos celestes, continuam em suas órbitas séculos após séculos. Não mudam, estão lá. As estações vão e vêm em seu tempo determinado. As árvores produzem folhas na primavera e perdem-as no outono. Ano após ano as coisas continuam e ninguém pode parar ou alterar o plano de Deus. Ou seja, tudo muda, tudo passa, mas Deus permanece para sempre, eternamente. Tudo passa, o tempo passa, as folhas caem, as folhas nascem, o fruto nasce, o fruto cai, a terra tem a sua rotação, a sua translação. Porém, Deus continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Temos uma promessa da parte de Deus para conosco, seu povo. Guarde isso no teu coração. Um dia, Ele criará um novo céu e uma nova terra. E eles, como Ele, continuarão por toda a eternidade. Um dia, o Senhor criará um novo céu e uma nova terra. E aqueles que estiverem com o Senhor viverão eternamente, na eternidade. Quando Deus criou o homem e a mulher, esse era o propósito de Deus. Eternidade. Esse era o propósito. Mas o homem pecou, o homem falhou, o homem errou. E por isso, perdeu esse privilégio.
O maravilhoso em tudo isso é saber que nós pertencemos a Cristo. Nós tivemos esse encontro mediante a fé no Filho de Deus. E por termos essa fé, estarmos com o Senhor, nós poderemos um dia estar com Ele por toda a eternidade, compartilhando a eternidade do nosso Deus, em cuja imagem fomos criados. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou a sua imagem e semelhança. E Ele queria que esse homem permanecesse fiel, obediente à sua vontade. Veja que desde o início, esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus eterno, esse Deus santo, esse Deus que pode todas as coisas, sempre procurou relacionar-se com o homem. Procurou relacionar-se com o homem e tratar com o homem. Veja, quando ele fez tudo o que ele fez na criação, ele disse, viu que tudo era bom. Mas precisava alguém para administrar tudo aquilo que ele tinha feito. Nós cantamos, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação da água e a terra seca, foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. A Bíblia declara isso, nós cantamos isso. E esse Deus eterno, esse Deus criador, Ele sempre quis relacionar-se conosco. E Ele quer sempre relacionar-se comigo e com você, através da sua palavra. Deus é um Deus social. Desde a criação, Ele sempre procurou relacionar-se conosco, com o homem. A Bíblia nos declara em Gênesis capítulo 1, ela nos afirma que Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. No capítulo 2, versículo 2 diz assim, assim os céus e a terra, e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado do sétimo dia, a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículos 4 e 5. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor fez a terra e os céus, e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não havia brotado, porque ainda o Senhor, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Veja, Deus criou todas as coisas, mas precisava de alguém para tomar conta de tudo aquilo que Ele tinha feito. É a mesma coisa quando nós compramos uma casa que tem terreno, e nós sabemos que esse terreno, ele é fértil. Se você plantar, vai dar fruto. Vai nascer coisa ali. Mas se você não for lá e arar, trabalhar a terra e plantar, por si só, ela não vai frutificar. Por si só, aquela terra não vai dar fruto. É necessário que você vá lá, que você trabalhe a terra. Alguns domingos atrás foi falado sobre isso aqui. Foi pregado aqui na igreja. O pastor Fábio falou sobre o terreno. E para você plantar alguma coisa, então você tem que trabalhar a terra, tem que arar a terra. E veja, Deus criou tudo isso e não havia homem para arar a terra. Vê o poder da palavra, desse Deus eterno e poderoso. Criar tudo com a palavra, mas precisava de alguém. Foi aí que o Senhor disse, precisamos fazer o homem. Precisamos pôr alguém para administrar e cuidar de tudo isso aqui. E no versículo 7 e 9 diz assim, formou o Senhor o Deus o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável, à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo o que Deus fez e faz, teve e sempre terá um propósito: abençoar as nossas vidas, abençoar o homem. Tudo o que Deus fez e faz, sempre terá um propósito de abençoar o homem, de nos abençoar. Veja o que diz a palavra em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 30. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou. Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto e de semente vos servirão para mantimento. Todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então, tudo que Deus criou foi para beneficiar o homem. Tudo que Deus faz é para beneficiar o homem. Mas, infelizmente, nós não damos valor muitas vezes. Muitas pessoas não dão valor a isso que é feito pelo Senhor. E permitem que pequenas coisas interfiram na sua comunhão com Deus. Pequenas coisas. Enquanto tudo vai bem, tudo está ótimo, beleza, vamos cantar, vamos louvar, vamos bater palma, vamos aplaudir. Mas como disse o pastor, primeiro vento que vem, às vezes, põe você prostrado. O ruim não é ficar tomar a pancada e se prostrar, mas permanecer prostrado, permanecer caído, permanecer desanimado, permanecer sem fé, sem esperança. Por quê? Porque o Deus que buscou você no mundo, trouxe para a salvação, o Deus que trabalhou na tua vida, que te abençoou até hoje, Ele continua sendo Deus. Você perdeu a fé nesse Deus? Se você perdeu a fé nesse Deus, ou a esperança nele, se você dobrar o teu joelho e clamar por Ele, Ele vai ouvir a tua voz. Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai atender você, Ele vai te socorrer, Ele vai te abençoar. Veja que depois que Deus fez o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, e viu que o homem necessitava de uma companhia, Ele fez a mulher, aquela ajudadora, auxiliadora, que estaria ao seu lado para trabalhar, para estar com Ele nos momentos mais difíceis da vida. E naquele lugar onde Deus plantou o homem, ali sim existia vida e vida em abundância. O homem não precisava trabalhar, ele tinha tudo para se alimentar, tinha tudo para viver ali. Veja que a liberdade do homem era tão grande, e a inocência tão grande, que o homem vivia nu e não sabia que estava nu. Vivia livre de todas as amarras. Quem trabalha com escritório, quem trabalha com gravata, quem trabalha com terno, sabe nesse calor o que é sofrer. Imagina os gordinhos que nem eu, que estavam no trem manchando de suor. Veja que Deus não fez o homem para estar assim. Deus fez o homem livre. Deus fez o homem liberto de muitas amarras. Mas por causa da desobediência, o homem perdeu todo o privilégio que ele tinha. Deus é um Deus social, como eu já mencionei. Por quê? Na variação do dia, Deus descia para falar com o homem. Deus descia no jardim para conversar com o homem. Para bater um papo tete a tete com o homem. E veja que ali durante aquela conversa, Deus deu uma ordem para Adão. Deus ordenou a Adão, no Gênesis capítulo 16, 17. 2, 16, 17. Deus ordenou a Adão que poderia comer de toda a árvore do jardim, toda. Porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não deveriam comer. Se comesse, eles morreriam. Uma coisa tão pequena, uma ordem tão pequena, tão simples, de ser obedecida pelo homem, mas o homem desobedeceu. Por isso que eu digo, são pequenas coisas que nos afastam de Deus. Não são as grandes coisas somente, não. São pequenas coisas. São coisas pequenas que nos tiram da presença de Deus, que nos afastam do Senhor e da sua santidade e da eternidade dele. Por quê? Porque essas coisas pequenas, para nós, muitas vezes nós achamos que faz mal. Somente os pecados grandes, somente aquelas coisas bem vultuosas, é que nós achamos que é pecado. Não, coisas pequenas é pecado.
E esses pequenos pecados nos afastam do Senhor. Veja que por um tempo, a coisa deu certo. Adão e Eva obedeceram ao Senhor. Viveram no Éden, desfrutaram. Mas em um dado momento, a palavra de Deus diz que a serpente veio e durante uma conversa convenceu Eva para que ela comesse do fruto. E Eva comeu e deu ao seu marido. Ali o pecado entrou. Ali a desobediência fez com que o homem perdesse aquele privilégio que ele tinha com Deus. De viver ali no jardim, de estar de tudo aquilo que Deus tinha feito. Por quê? Satanás falou ao ouvido da mulher: olha, ele disse que vocês vão morrer. Vocês vão morrer não. Quando vocês comerem do fruto, vocês serão que nem ele, conhecedores do bem e do mal. Esse foi o erro do homem, esse foi o erro da mulher. Satanás já tinha tentado, por isso ele foi lançado na terra. Ele quis tomar o lugar de Deus. Ele sabia que a criação de Deus, o homem, também estava ali fragilizado. Ele aproveitou da oportunidade e fez com que a mulher ouvisse, olhasse, pegasse, desejasse e comesse do fruto. Ele continua fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. Atraindo você com pequenas coisas, para te lançar nas profundezas do inferno com as coisas grandes. Ele começa com pequenos detalhes, que você acha que não vai te afetar, que não vai te ferir, que não vai prejudicar a sua vida espiritual, a sua vida de comunhão com Deus. Mas saiba que são as pequenas raposinhas que causam grandes queimadas. São as pequenas raposinhas que causam grandes queimadas. E Satanás, ele nos dias atuais, tem lançado muitas raposinhas na vida de muitas pessoas. Mas o mesmo Deus que criou o homem lá na eternidade, lá no começo, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que quer fazer a diferença na minha e na tua vida. Veja que quando a mulher comeu do fruto e deu ao seu esposo, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos e viram que estavam nu. Viram a sua vergonha. Foi necessário desobedecer para eles perceberem o que tinham perdido. Por quê? Depois de terem feito o que fizeram, Deus os chamou. E aquela comunhão gostosa que eles tinham com Deus foi quebrada. E Deus os colocou para fora do paraíso, do jardim do Éden. Olhando para a palavra de Deus, o que Ele nos conta a respeito dessa situação, como eu disse anteriormente, parece algo tão pequeno e insignificante, o que Adão e Eva fizeram. Quando nossos filhos, às vezes, fazem as suas artes, nós olhamos para os nossos filhos, corrigimos nossos filhos, explicamos para os nossos filhos e continuamos amando nossos filhos, dando a eles os privilégios que eles sempre tiveram. Não tiramos. Muitos pais não castigam os filhos, tirando o jogo, tirando o brinquedo, tirando algo que ele goste. Explica, dá uma bronca, mas por ter um amor tão grande pelo filho, permite que ele continue com as suas benécias, com seus benefícios. Só que com Deus é diferente. Com Deus foi diferente. Deus amou a criação, viu que tudo era bom, que era perfeito o que ele tinha feito, viu. Só que quando o homem pecou, Deus não passou pano, Deus não passou a mão na cabeça não. Olha, tudo que vocês tinham aqui era de vocês. Tudo era de vocês, ó. Todo esse jardim, tudo que tinha aqui era para vocês viverem comigo por toda a eternidade. Mas vocês escolheram ouvir a serpente. Então agora vocês estão sendo convidados a se retirarem. E saibam que daqui para frente, acabou a mamata, acabou a moleza. Vocês vão comer do suor do rosto de vocês. O homem perdeu o privilégio por uma coisa tão pequena como eu disse. Desobedeceu uma ordem. E se nós pararmos para pensar como homens e mulheres do Senhor, servos do Senhor, quantas vezes, muitas vezes, nós temos também desobedecido pequenas ordens do Senhor, porque achamos que podemos fazer diferente.
porque achamos que podemos fazer melhor com o nosso intelecto, com a nossa capacidade e com a força do nosso braço. Fazemos, erramos, caímos, mas Deus continua sendo Deus. Ele não muda. Mesmo que nós viemos a falhar, Ele permanece fiel, Ele permanece Deus. Nos dias atuais não é muito diferente. Deus continua sempre Deus, sempre e será Deus. O homem continua desobedecendo ao que Ele ordena. Deus continua sendo Deus e o homem continua sendo homem, desobediente à vontade de Deus. Por essa razão, muitos continuam na marginalidade da vida. Adão passou a viver na marginalidade da vida. Ele ficou fora daquela vontade de Deus, ele ficou fora daquilo que Deus tinha preparado, do que Deus tinha para ele. E assim muitos dos dias de hoje vivem também da mesma forma. À margem da vontade de Deus. Assim como Adão passou a viver depois que Deus o mandou embora do jardim. Agora, fora do jardim, de delícias. Adão tinha que trabalhar. Adão tinha que dar duro. E do suor do seu rosto tirar o sustento, o alimento, para ele e para a sua família. Hoje, nós trabalhamos para sustentar nossa família, para trazer o alimento e o pão para o nosso lar. Mas um privilégio que nós temos é saber que o Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos, é o Deus que multiplica a nossa sementeira, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que cuida de nós em todos os momentos. Adão tinha tudo, pode-se dizer, para viver feliz, tinha do bom e do melhor, e desfrutava da presença e da companhia de Deus. Agora, fora do jardim de delícias, tinha que trabalhar duro. No decorrer da história, Deus tem revelado o seu amor e o desejo de relacionar-se com o homem. Enviou seus servos os profetas. Enviou homens e mulheres para transmitir a sua palavra ao povo. Porém, tais homens, assim como a palavra de Deus, como Deus, foram desprezados por esses homens, por essas mulheres. Deus mandou os profetas para trazer o homem para perto de si. Deus deu a sua palavra para a reconciliação, mas tanto o povo rejeitou, como muitos desses homens também falharam no seu propósito. Mas saiba que Deus está sempre disposto a relacionar-se comigo, a relacionar-se com o homem. Por que eu digo isso? Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido da lei, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebê-los por adoção de filhos. E porque, pois, filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clamava Pai. Assim que já não somos mais servos, mas filho, e se filhos somos, também herdeiros e co-herdeiros de Deus em Cristo. Veja, Deus continua a relacionar-se com o homem. Os profetas vieram, trouxeram a palavra, o tempo passou e o homem não se reconciliou com o Senhor. Mas precisava vir Ele próprio, encarnado, em forma de homem, para mostrar a mim e a você que Ele é um Deus de relacionamento. Tudo isso é graça. Tudo isso é amor de Deus. É o amor sendo revelado em Jesus, que veio para morrer no meu e no teu lugar, para que novamente pudéssemos ter relacionamento com Deus. Jesus veio para restabelecer esse relacionamento com o Pai. O relacionamento que tinha sido quebrado lá no Éden, pelo pecado de Adão, Jesus veio para novamente, que nós pudéssemos ter novamente relacionamento e entendermos a eternidade do Senhor. Sim, pois somos e podemos nos relacionar com Deus através do seu Filho Jesus, que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Quem são esses muitos? São todos aqueles que aceitam pela fé o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sim, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo Cordeiro de Deus, o seu Filho. Mas, infelizmente, volto a dizer, muitos dos dias atuais ainda continuam desprezando ao Senhor e a sua palavra. Continuam desprezando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Continuam sem esperança, continuam sem alegria, continuam sem paz, desprezando, mesmo tendo a oportunidade para se arrepender de seus pecados.
Mas ainda existe uma oportunidade para aqueles que possam para que todos eles possam ter um encontro com o Senhor. Basta que cada um tome a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo e permitir que o Espírito Santo passe a fazer morada no seu coração. Pois é o Espírito Santo que vai tratar e convencer cada um deles do pecado, da justiça e do juízo, como ele fez e faz em nossa vida. Saiba que, mesmo que você o despreze, mesmo que você o deixe, ele sempre será o Jeová Tessiqueno, o Senhor que é a nossa justiça. Ele continuará sendo Jeová Mikadeski, o Senhor que nos santifica. Ele continuará sendo Jeová Jireh, o Senhor que nos provê. Ele continuará sendo o Jeová Nissi, a nossa bandeira, a nossa segurança. Ele continuará sendo Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos. Ele continuará sendo Jeová Shammah, o Senhor que está presente em todas as situações. Ele continua sendo Jeová Elohim, o Senhor Altíssimo. Ele continua sendo Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Ele continua sendo Jeová Raá, o Senhor que é o meu pastor. Ele continua sendo Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz. Ele continua sendo Jeová Elohim, o Senhor que é de todas as coisas. Ele continua sendo Jeová Adonai. Jeová é o Senhor. Jeová é o Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Queira o homem ou não queira, ele continua sendo Deus de eternidade a eternidade. Aceitando o homem ou não, ele continua sendo o Deus da promessa. O Deus que continua a nos dar a oportunidade para termos uma aliança com ele. Ele é o Deus da salvação, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que nós possamos ter a oportunidade de reconciliarmos com ele. Ele é e sempre será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Guarde isso no teu coração. Não importa a situação que possa surgir no teu caminho. Não importa a situação que você possa viver. Deus está disposto a ter um relacionamento contigo. Ele está disposto a te dar aquilo que você precisa para que você possa ter uma vida alegre e de abundância na sua presença. Talvez hoje falte saúde. Talvez falte dinheiro. Talvez você almejou e planejou a sua vida toda ter bens, mas não tem. E por não ter esses bens, não ter a saúde, não ter o dinheiro, você perdeu a paz do seu coração. Mas o Senhor quer restaurar você nesta noite. O Senhor quer restaurar a sua vida. Porque Ele conhece você no íntimo. Ele me conhece no íntimo. E a fidelidade desse Deus tremendo pode nos restaurar, pode nos renovar, pode nos levantar. Eu cantei aqui, eu já estive antes tão carente. Sim. Quantas coisas eu passei na minha vida. Quantas vezes eu olhei para trás e falei, Senhor, não dá para continuar. Mas sempre vinha a palavra do Senhor no meu coração. E Ele mostrava a sua fidelidade, me restaurando e suprindo as minhas necessidades como supre até hoje. Será que eu sou melhor que você? Não. Basta que nós coloquemos o nosso coração e a nossa vida diante do Senhor. E a cada momento de dificuldade, de luta, de provação, Ele vai se manifestar diante de você e na tua vida. Ele vai mostrar a fidelidade dEle para comigo, para com você. Ele é o mesmo Deus de ontem. Ele é o Deus de hoje. Ele é o Deus de amanhã. Que nós possamos, a cada instante, crer nisso e renovarmos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. E saber que Ele está preparando um lugar para que nós possamos estar com Ele por toda a eternidade. Eu vou louvar ao Senhor com um hino, antes de passar para o pastor Moisés. Eu creio que Deus Ele tem algo para nós nesses tempos difíceis. Estava olhando e as pessoas falando sobre o que está acontecendo no país, com a alta do dólar, com as dificuldades que surgirão no caminho. Mas o mesmo Deus que um dia te trouxe para a sua presença, é o mesmo Deus que vai suprir em Cristo Jesus todas as tuas necessidades. O pastor Moisés falou que nós temos que se amar na volta do Senhor. Ele está voltando. Não permita que as coisas da vida destruam.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Eu fico pensando que com Deus é começo, meio e... Não. Começo, meio e eternidade. Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra. E nós aqui reunidos como parte desta igreja, recebemos e confirmamos esta bênção dizendo: Amém, Jesus.